confesso de estar muito feliz mais uma vez de poder estar assumindo a tribuna na casa do Senhor para trazer a palavra de Deus às nossas vidas. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela vai falar em primeiro lugar comigo e depois ela vai falar com você. Então, se de repente você me ver chorar aqui em cima, não se preocupa não, é porque Deus está tratando comigo. Aí depois, se sobrar um restinho, Ele vai tratar com você também. Amém? Você está feliz essa manhã? Você tem adorado ao Senhor essa manhã? Tem sido um bom tempo na presença de Deus? Amém? Você pode glorificar o Senhor nesse momento por isso? Eu queria chamar o Dionísio aqui, rapidinho, Dionísio. Essa semana eu estava em casa e estava pedindo ao Senhor uma direção para aquilo que nós vamos ouvir essa manhã. E eu confesso que até terça, quarta-feira, estava falando com o Senhor e nada de resposta chegava. E teve um momento que eu estava com a minha esposa e Deus, escutando um cântico, ela cantando, e Deus falou comigo: você vai pregar sobre isso, aquilo, exatamente assim, e dessa forma, desse jeito. E eu me calei. E o mais interessante é que quando Deus falou uma mensagem, eu falei: Senhor, mas a gente questiona, né? Mas Senhor, é essa mesmo? Porque essa mensagem, né? É essa. Mas Senhor, eu não sei com quem Deus vai falar essa manhã. Eu sei que na última noite Deus falou profundamente ao meu coração através dessa palavra. Mas eu queria, como eu sempre amo cantar, eu queria cantar um cântico com vocês, para que você comece a entender a mensagem dessa manhã. Amém? Como Zaqueu, eu quero subir mais alto, no mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo pra ti. Preste atenção no que você vai cantar agora. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com... Você tem certeza? Sara todas as... Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Dionísio vai continuar pregando aí conosco. Muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo que nós cantamos na casa de Deus. E eu escutei uma vez um irmão falando sobre isso. Ademar de Campos também já ministrou sobre isso, que é tão fácil você pegar uma música e começar a cantar: Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do olho. Você está preparado para ser quebrado? É tão interessante como o olheiro quebra um vaso, querido. Lá em João Pessoa, no interior, lá na Paraíba, no interior, tem uma olaria. E uma vez a gente viu o olheiro simplesmente está aqui assim, ó.
fazendo vaso. Quando não serve mais, ele faz assim, ó, pá! Irmão, é com um desprezo tão grande que ele quebra aquele vaso. É como se aquele vaso não servisse mais para nada. Não dá mais para consertar. Aí ele pega o vaso e prá! Ele nem olha para ver onde o vaso vai cair. Ele espatifa o vaso na parede. Aí você canta, quebra minha vida, querido. Aí hoje você está cantando assim, entra na minha casa, entra na minha vida. Você tem certeza que você quer que Deus entre na tua vida? Aí você fala assim, mexe com a minha estrutura, querido. Cuidado quando você canta isso. Abre a palavra de Deus aí, vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 19. Lucas 19, nós vamos ler do versículo de 1 a 7. Lucas capítulo 19, de 1 a 7. Todos encontraram? Lucas 19, de 1 a 7. Acompanhe comigo essa leitura. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Repete comigo, ia passando. Amém. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Repete comigo, rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por conta da multidão, pois era de pequena estatura. Repete assim, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira braba. Aqui está uma tradução diferente, mas subiu a uma figueira braba. Repete comigo, figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu. Repete comigo assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me vem pousar aonde? Em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Irmão, você pode ir lá no versículo 41 agora? Do mesmo capítulo de Lucas 19, versículo 41. E quando ia chegando, isso já é uma outra passagem, amém? Essa entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. O mais interessante é que esse chorou não é simplesmente lágrimas, não. Foi um clamor, um pranto muito grande que ouviu dentro do próprio Cristo, de ver a situação que estava passando naquele momento. Dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Preste atenção nisso. Pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus ia entrando em Jericó e ele ia passando, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Pai, eu estou na tua casa, eu estou na tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui essa manhã. E eu sei que o Senhor quer falar com todos nós aqui neste lugar. Pai, é com temor e tremor que eu te peço a tua bênção
para que eu possa ouvir a tua voz, a voz do teu Santo Espírito, porque o Senhor sabe que eu não tenho nada para falar ao teu povo, mas eu estou aqui apenas como canal para ouvir o que o Senhor tem a dizer ao teu povo. Senhor, que os corações estejam abertos, que as mentes estejam cativas, Senhor amado, ao teu trono de glória neste momento, que nada venha, Senhor, tirar a nossa atenção deste lugar, para que nós possamos ouvir profundamente a tua voz esta manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Querido, é engraçado, né, como hoje criam-se modas, né? E a maior moda que existe hoje é os pregadores falarem assim: querido, essa é uma história que você já conhece. Nós nunca conhecemos a palavra de Deus ao ponto de que nós não podemos aprender um pouquinho mais. E Deus se revela de formas diferentes a cada momento que você a lê. Sabia disso? Eu não sei como é que Deus vai falar com você esta manhã, mas esta história vai ser tratada de uma forma diferente. Eu queria que nós aprendêssemos um pouquinho, primeiramente, com Zaqueu, publicano. Sabe o que era um publicano? Publicano era exatamente o rapaz que vinha na tua casa cobrar um imposto, ou que esperava na praça para que você pudesse ir até lá e pagar os impostos para ele. Zaqueu era um homem rico. E você pensa que todo mundo gostava dele? Querido, fala sério. Quando chega em abril que você vai lá e fazer seus impostos e tal, e você pensa que você juntou o dinheiro, na hora que você pensa que juntou, você tira o dinheiro do bolso e você paga para ele de novo. Não dá um negócio assim, Senhor amado, eu pensei que eu tinha juntado esse ano que passou. Essa era a visão do povo em relação a esse rapaz. Existem várias histórias, mas eu quero citar uma para você. Quando Davi estava diante de Samuel, ele só viu um garoto magricelo, ruivo, pequenininho, até simpático, diante dele. Ele não tinha nenhuma característica de um verdadeiro rei ou dos outros reis que existiam naquela época, né? Vai ver que de repente o rei que Samuel procurava estivesse ali entre os irmãos de Davi, mas o rei que Deus queria que fosse ungido como rei sobre Israel, sabe onde é que estava? Lá no campo fazendo poesias para Deus. Enquanto ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele fazia poesia para o Senhor. Ele falava coisas amorosas para Deus. É interessante quando a gente começa a se voltar um pouquinho para essas histórias, a gente começa a entender que muitas vezes, aos meus olhos, querido, não tem jeito. Eu sou ser humano, você. Nós sempre vamos ter uma maneira de olhar para o nosso próximo. Deus tem uma maneira totalmente diferente. Eu estava vendo esse rapaz agora, esse pastor falar, Itamar, e eu fico assim, meu Deus do céu, largou tudo, 13 anos, esqueceu da vida, esqueceu praticamente da família no Brasil, não sei quando volta no Brasil. Aí eu fico, sabe, pensando o que, querido? Onde será que esse rapaz vai estar lá no céu quando eu chegar lá em cima? Como será que esse rapaz vai ser recebido quando ele chegar no céu? Como será que eu e você vamos ser recebidos? Vale a pena, sabe? Vale a pena. Nossa vida é maravilhosa, é abençoada. O mínimo que a gente pode fazer é chegar lá com a nossa oração e com as nossas ofertas. É o mínimo, porque nós não estamos lá. E aí, quando nós lemos o Novo Testamento, existem mais duas histórias completamente diferentes. Aí mesmo, uma no capítulo 18, está aqui, se você vira a página você vê lá em Lucas, sobre um rapaz que cumpria a lei, rapaz de muitas qualidades, e sobre esse baixinho, chamado Zaqueu, porque ele era baixinho, né? De pouca estatura, cobrador de impostos e sem nenhum valor para o povo. Aí, querido, o jovem rico se aproxima de Jesus e fala assim, bom mestre, bom, quando ele fala isso, Jesus já reprova ele de cara. Depois ele revela o interesse dele em desfrutar da vida eterna. Aí o que acontece? Logo,
Jesus percebe que ele está apegado à vida que ele tem. Que interessante. E para trocar essa vida que ele tinha como jovem rico por qualquer outra, seria muito, muito complicado. O jovem simplesmente ele revelou para Jesus quais eram as prioridades que ele tinha. O que ele tinha em mente? O que ele tinha de prioridade para a sua vida? Aí, Jesus, na mesma história, fala assim para ele: olha, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Querido, quando Jesus falou isso para o rapaz que era rico, apertou o sapato daquele rapaz. Mas Jesus sempre tratou tudo em parábolas. Ele sempre buscava entender aqueles com quem ele conviveu, com quem ele passou, com quem ele viu, através de parábolas. Ele simplesmente estava testando para saber aonde estava o coração daquele rapaz. Pouco tempo depois, a palavra de Deus cita um homem chamado Zaqueu, publicano, chefe daqueles que cobravam impostos, muito rico também. Zaqueu, ele não tinha muito do que se gabar, em primeiro lugar, ele não tinha muito para falar. Ele não ousou sequer tentar romper a multidão. Primeiro porque, querido, todo mundo querendo ver o mestre passar. E o cobrador de impostos, dá licença, dá para você. Que dá licença, rapaz, se enxerga. A primeira coisa. A segunda, era baixinho. Como é que ele ia passar pelo meio da multidão? Aí, eu digo para você uma coisa. Zaqueu, ele foi quietinho. Sabe quando você vai desviando assim das coisas? Bem quietinho. Desvia aí, o povo apertando contra a parede. Ele vai desviando. Quietinho, 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 quietinho. Sabe por quê? Quando você quer ver estar na presença de Deus, quando Ele está passando, você tem que chegar quietinho. Tem muita gente que chega fazendo barulho, né? É uma barulheira, uma quebração. Olha, se é hoje, é... Chega quietinho para você ver. Chega devagar, de mansinho. Foi isso que Zaqueu fez. Eu me lembro agora que quando nós morávamos lá em cima e estávamos à frente do ministério de jovens, no culto de jovens, a gente começava a adorar a Deus, e aquele grupo assim com mais de 30 pessoas louvando, daqui a pouco entrava na adoração, podia ser qualquer momento. Tinha um rapaz, a igreja era muito longa, tinha um rapaz, um americano, loirinho, magrinho, querido, não tinha hora exata, ele simplesmente, todo culto, ele saía do lugar dele, desse jeito que eu estou fazendo para você, a outra mão também dentro do bolso, e saía assim, ó, pelo meio da igreja. Ele vinha até a frente, chegava aqui, não subia no púlpito, tinha uma escadaria, ele pegava, sentava no degrau, deitava, desse jeito aqui assim, ó, e ficava ali naquele degrau. Ele não perturbava ninguém, não falava nada, não chamava ninguém, não falava com ninguém. Ele vinha de lá da ponta, desse jeito assim, de cabeça baixa, sentava no degrau e ficava aqui assim, o louvor inteiro. Era interessante que terminava o louvor, ele simplesmente pegava, já entrando na palavra, ele levantava, enxugava os olhos de lágrimas e pegava e voltava para o lugar dele da mesma forma, bem quietinho. Muitas vezes, quando você quer realmente que Deus entre na tua casa, você tem que chegar quietinho diante dele. Sabe por quê? Só você sabe o que você precisa. Ninguém ao teu lado sabe, mas você sabe o porquê e o quanto você precisa. A gente vê testemunhos sendo dados aqui. Querido, você nunca vai sentir, você nunca vai ter o regozijo, desculpe citar, que a irmã Carmélia vai ter quando todo esse processo terminar. Você nunca vai entender o que ela passou. Você nunca vai entender o que o Valbert vai sentir. Você nunca vai entender se algum dia ele chegar aqui, ele puder sair pulando, gritando sobre essa igreja. Você nunca vai entender. E está arriscado se ele sair pulando igual um canguru aqui, depois que terminar todo o processo, vai ter gente, meu Deus, para que isso? Sabe por quê? Para que isso que você pergunta? Porque você não sabe o que ele passou. Só você sabe o que você precisa e como você precisa.
Ninguém mais. A partir daí, eu vou começar a extrair algumas lições rapidinho para a gente poder entender. Porque Zaqueu superou todas as dificuldades que ele tinha para poder chegar perto de Deus, chegar perto de Jesus. Ele fez o que ninguém fazia para chegar perto de Jesus. Preste atenção. Primeira coisa, Zaqueu não se fez de vítima. Sabe por que ele poderia ter se feito de vítima? Ah, mas é porque eu sou baixinho, tem muita gente, não dá para ver. Você já viu alguém se fazendo de vítima? Ah, irmão, sabe, eu estou cansado, é porque eu trabalho, é porque isso, é porque aquilo outro. Esses dias, eu estava em casa e preparando meu filho para dormir. Todas as noites ele ora, ou eu oro com ele, a gente ora junto. Vou lá e cubro ele. E eu sei que eu estava cobrindo ele. E eu levantei para deixar a luz do banheiro acesa para ele. Quando eu levantei, ele simplesmente falou assim: pai, você não vai orar comigo hoje não? A gente tem que orar. Eu falei: não, filho, eu estou só desligando a luz do banheiro. É interessante a preocupação dele, porque não tem esse negócio de: ah, filho, não, você está abençoado hoje. Vamos orar pela comida? Está abençoado, irmão. Isso aí já está tudo abençoado, né? Vamos orar. Ó, está abençoado em nome de Jesus. Amém. Vamos embora. Você não tem aquele tempo de parar para fazer as coisas? Pois é. A gente tem que parar um pouquinho de dar desculpa. Desculpa entrar dessa forma, mas tem que parar de dar desculpa para fazer as coisas. Você sabe que o primeiro lugar que você tem que cuidar é a tua casa. Lá dentro tudo acontece, né, querido? Lá de dentro é que sai tudo. Se você pensar: o meu filho vai para a escola, ele vai ser formado. Vai não, querido. Ele está sendo formado lá dentro do teu lar. O que ele vê sair de você vai fluir na vida dele no futuro. Se ele vê você um homem, uma mulher de Deus, ele vai ver um homem, vai ser uma mulher de Deus quando ele crescer. Amém? A gente tem que parar de dar desculpa para simplesmente ter tempo para tantas coisas e falar: Senhor, não, isso aí a gente faz rapidinho. Então, não, para um pouquinho. Gasta tempo. Zaqueu, ele não deu desculpa em absolutamente nada. Poderia ter dado. Mas Zaqueu simplesmente tinha um propósito. Tinha um objetivo. Ele queria ver Jesus passando. Zaqueu tinha uma necessidade. Eu vou vê-la com você daqui a pouquinho. Zaqueu poderia muito bem ter desistido de encontrar a Cristo, porque tudo conspirava contra ele. Mas a Bíblia diz que ele subiu. Primeiro teve que pequenininho passar pela multidão. Segundo, ele teve que subir numa figueira brava. Querido, você sabe, alguém sabe como é uma figueira brava? Não? Deixa eu te falar. Alguém tem na frente da sua casa aqui uma árvore que se chama live oak? Alguém tem? É aquela que fica assim, bem redondinha, só cresce assim, então. Cheia de espinho. Assim era uma figueira brava. É tão engraçado a gente ver isso, porque todo mundo sabe que Zaqueu subiu na árvore. Ah, subiu na árvore. Eu subi em tanta árvore quando era pequeno. Mas tinha espinho? Porque ele subiu numa figueira brava, cheia de espinho. Segunda dificuldade que ele poderia: não dá para subir, a árvore está... Não vou dar desculpa, eu preciso ver o mestre passar. Zaqueu sobe naquela figueira, desviando. Deixa eu te falar uma coisa: tem tanto crente, tantos de nós, que simplesmente no primeiro espinho nós já vamos para trás, não é assim? Eu já fiz isso, não sei se você, mas eu já fiz. Não, peraí, tem um espinho aqui. Não vou nem me meter com isso aí, ó. No primeiro espinho, querido, se você quer ver Jesus, se você quer que ele entre na tua casa, você vai ter que passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. E mesmo que de repente as pessoas não gostem de você, não se agradem muito de você no lugar onde você escolheu para estar, seja na igreja, no trabalho, na escola, seja onde for,
Essas pessoas vão ter que ver o dia que Jesus vai entrar na tua casa, fazer milagre, fazer diferença, transformar a tua vida e a vida da tua família. Fica tranquilo. Zaqueu, sendo um homem de posição, ele não se envergonhou de fazer o que estava fazendo. Porque pense bem, querido. Uma coisa é eu falar assim: irmão, sobra ali naquela árvore ali para a gente tentar pegar aquela bola. Ok? A outra coisa é eu chamar o dono do Mavericks para estacionar aqui o carro dele aqui na frente e falar: ó, sobe ali para pegar aquela bola. Tu acha que ele sobe? Ele pode contratar alguém para poder subir. Mas ele subir numa árvore? E se tiver espinho? Aí é que ele não sobe mesmo. Zaqueu era rico. Zaqueu tinha dinheiro. Zaqueu tinha condição. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus quer tratar com você e comigo, Ele não quer ninguém no meio do negócio. É eu e você. Somos eu e você. Zaqueu deixou vergonha, deixou tudo de lado. Posição, porque ele tinha, e subiu naquela árvore. Alguém certa vez disse assim: se você quiser ser diferente da maioria, faça o que a maioria não faz. Se você quiser que Deus entre na tua casa, você vai ter que começar a fazer aquilo que os outros não estão fazendo. Elias, olha, é por aqui que a gente tem que ir. Elias, eu vou por aqui. Mas tu tá sozinho, você tá maluco? Não vá por... Eu vou sozinho, mas eu vou por aqui. Mas está todo mundo indo por aqui. Hey, não é porque todo mundo está escolhendo de repente um dia na eternidade ir para o inferno que você vai ter que ir, não. E muitas vezes você vai ter que ficar sozinho indo para o outro lado e vendo todo mundo indo para lá. Mas se Deus mandar você ir, você vai, porque Ele vai na frente. Querido, por que que dentro de uma multidão inteira só Zaqueu foi chamado pelo nome e recebeu a visita do Senhor? Tinha muita gente. Tinha muita gente. Não pensa que era pouca gente, não. Aí Jesus fala assim: Zaqueu. Você já imaginou Jesus chamando o teu nome assim pessoalmente? Por que foi que dentro de uma enorme multidão que apertava Jesus de um lado do outro, apenas uma mulher conseguiu extrair virtude de Jesus? Ela precisava tocar nas vestes de Jesus. Você pensa que foi fácil para ela? Uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma peça teatral sobre aquela mulher, e olha, era tanta gente, e ela caiu no chão e ela tentava, era muita gente. E ela simplesmente tentou, até que ela esforçou, esticou o braço e tocou nas vestes, na orla das vestes de Jesus. Querido, quando você precisa, quando você quer que Ele entre na tua casa, você vai fazer coisas que para você podem parecer até impossível. Mas é só assim que você vai chegar lá. Zaqueu não se envergonhou de deixar sua posição, de subir na árvore para ver Jesus. E Jesus não se envergonhou de entrar na casa de Zaqueu. Interessante isso. Zaqueu não se envergonhou de fazer nada daquilo. Subir na árvore, driblar os espinhos, ficar meio que pendurado. Tem que ficar pendurado, ou você pensa que a árvore é uma escada? Você sabe como é que sobe a árvore? Ele não se envergonhou de nada disso. Aí Jesus, tome crítica. Tome nego falar dele. Vai entrar na casa de um pecador. Vai entrar na casa de um que não serve, que não presta, não tem caráter, arranca dinheiro de todo mundo. E naquela época era conhecido como ladrão. Você pensa que não estava todo mundo não, em Jesus? Todo mundo, como dizem lá na minha terra, sentando a língua. Jesus simplesmente falou: olha, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando nós nos esforçamos para ver Jesus, não nos envergonhamos de deixar tudo para trás. Quando renegamos o nosso ego para estar com Ele, Ele não apenas visita nossa casa, mas Ele faz morada no nosso coração.
Mas você pode me ajudar só um instantinho aqui? Aí você canta assim: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Mexer com a tua estrutura? Você não entendeu ainda o que você está cantando, né? Eu quero ver Jesus, eu preciso que Jesus entre na minha casa. Querido, o que Zaqueu mais precisava era que Jesus entrasse na casa dele. Mas Zaqueu estava pronto, sabe, Dionísio, para não se preocupar com nada. Ele mesmo deixou a estrutura dele ser mudada até chegar naquela árvore. Querido, foi um grande passo para ele. Eu estava em casa ontem, querido, e eu estava falando com Deus ontem à noite. Senhor, como é que é esse negócio da estrutura e como é que funciona? E aí Deus começou a falar um pouquinho comigo, amado, sobre a tal da estrutura. Falei: Senhor, como é que eu vou fazer então para fazer esse negócio acontecer? Para que eu possa entender, para que o povo possa entender. Aí eu peguei e fui hoje de manhã, comprei um monte de madeirinha. Falei para minha esposa: fica aí que eu vou no Lowe's. Ela olhou para minha cara: no Lowe's? Eu falei: é. Aí ela já sabe já como é que funcionam as coisas. Amém. Já ficou coitada lá. Arrumo o Nicolas, arrumo o Joshua, arruma isso, arruma aquilo. E assim foi. Aí eu fui lá, comprei o que eu precisava comprar. Vamos construir a tua vida? A minha vida, para que você possa entender um pouquinho do que a gente está falando. Quantos de vocês nasceram no berço evangélico? 1, 2, 3. É engraçado, né, pastor, a gente falar assim: nasceu num berço evangélico, né? Se pudesse aquele, eu pudesse ir na loja lá na Rooms to Go hoje e falar assim: me dá um berço evangélico, por favor. Não é, pastor? É um dito, né? Que a gente aprendeu assim, né? Um berço evangélico. Nós nascemos e nossos pais já eram evangélicos, estavam na casa do Senhor. Amém? E muitos de vocês não estavam na casa de Deus ainda quando vocês nasceram, né? Pois é, querido. Mas sempre que a gente, mesmo na casa do Senhor ou não, porque quando eu era pequeno, querido, eu ia para a igreja para fazer bagunça. Minha esposa, então, Jesus, deixa para lá, vou voltar para a mensagem. Minha esposa não era mole, não. Você está vendo o que está escrito aqui? Está dando para ver não, né? Tá bom, não tem problema não. Primeiro amor. Você lembra do teu primeiro amor? Agora vai doer um pouquinho em você. Porque você vai se lembrar do que você fazia para Deus. E você não faz mais. Você lembra quando você ia para a igreja, que você cuidava de tudo? Tinha gente que pegava a mala do pastor para carregar. Até hoje eu toco numa igreja americana, nós ministramos e tem um rapaz que o pastor chega, o pastor vem falando com todo mundo. Esse rapaz vem com a Bíblia, com isso, com aquilo, cheio de coisa assim, ó, do pastor. Todo culto é a mesma coisa, ele pega tudo. E eu olho para aquilo, que às vezes no nosso meio, sabe, é diferente. Não sei como é que é nos americanos, mas aqui no nosso meio, desculpa a expressão, querido, mas olha o puxa-saco lá. Não, sabe o que é, querido? É que o dia que nós entendemos um valor que o nosso pastor tem sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, a gente vai começar a carregar ele no colo. Não é a Bíblia dele, não. Mas precisa entender para fazer isso. Aí veio o primeiro amor na tua vida. Coisa linda, maravilhosa. Primeiro amor, você, querida, coisa que mais você quer fazer é saber mais de Deus. Aí você começa o que? A estudar a palavra de Deus. Lê a Bíblia todo dia. Lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia. E quinta-feira nós estávamos aqui no ensaio e
se tocou no negócio de Bíblia, eu até brinquei com os meninos e falei, rapaz, é engraçado, né? O irmão esquece a Bíblia na igreja, o pastor fala, irmãos, faz uns 30 dias que essa Bíblia está aqui. Aí o irmão vem pegar, pastor, fica tranquilo que eu tenho umas 5 lá em casa, por isso que eu já deixo essa aqui. Conversa fiada, irmão. Você esqueceu a Bíblia e não está lendo Bíblia. E nem se importa com isso mais na vida, rapaz. Mas essa era a estrutura da tua vida, está aqui. Essa é a estrutura da tua vida. Querido, aí você, irmão, eu quero começar, olha, como é que é oração? Como é que eu faço? Aí você começa a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, orar, orar. E tudo que tem oração você está metido no meio. Não quero orar. Lá no Brasil é desse jeito. Lá em João Pessoa pelo menos é assim. Você vai no domingo na igreja. Na segunda a gente tinha ensaio. Na terça era oração na casa da irmã Dedinha. Aí na quarta é oração na casa da irmã Zezinha. Aí na quinta oração na casa da irmã Chiquinha. E na sexta era culto na igreja. E depois culto de doutrina. E no sábado, rapaz, de manhã tem uma oração na casa da irmã Chiquinha ali de novo. É oração, 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 não é? Mas uma pessoa é assim. É a casa da irmã. E a gente viaja légua, rapaz, ó, de ônibus para ir na casa da irmã fulana, irmã. Pastor, fala para mim, o que significa esse negócio de jejum? Não, fala para mim o que é, que eu quero fazer. Eu quero passar eu quero passar um ano, pastor, em jejum. Um ano, sem comer nada. Querido, um ano não vai dar. Não, pastor, eu quero um ano para queimar meus pecados logo tudo da minha vida, acabar com tudo. Não é? Tem uns irmãos que não, eu quero jejuar, eu quero jejum. E jejuava, meu irmão, você olha. Alguém aqui já foi para tal da escola dominical? Tu lembra da escola dominical na tua vida? Sabe por que eu lembro? Porque a maioria das coisas que eu sei com firmeza da palavra de Deus, eu aprendi lá. Eu tinha 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos. Tu lembra, né? No Rio de Janeiro tinha que ir para a escola dominical mesmo. E ia a pé. Não tinha carro, tinha que ir a pé. Eu lembro do nome da minha professora, tia Márcia. E não é porque eu era apaixonado por ela não, né, irmão? Porque tem esse negócio, né? Que o homem sempre se apaixona pela primeira professora, não é isso? Que dizem por aí? É, tem isso. Pode ficar tranquilo, viu? O seu vai se apaixonar também pela primeira. É uma coisa. A tia Márcia me ensinou tanta coisa, rapaz. Tanta coisa. Lá na escola dominical. Terminava a escola dominical, querido. Não tinha jeito. Você dava um jeito de comer rapidinho. Sabe por quê? Você tinha que sair para evangelizar. Tinha um evangelismo depois do culto. Não era? Tinha um evangelismo depois do culto. Tinha um evangelismo depois do culto. E quantas vezes eu e você temos saído hoje para evangelizar? Você entende agora por que a maneira que de repente o pastor Itamar vai ser recebido lá no céu pode até ser diferente da maneira com que você e eu vamos ser recebidos? Eu não sei, vamos esperar chegar lá. Mas a gente evangelizava. Aí, não bastava só isso. Irmão, onde tiver uma vigília eu quero estar dentro. Eu quero passar a noite na presença de Deus. À noite. Mas à noite, eu quero passar a noite inteira na presença. Onde tiver uma vigília eu estou lá. Fora a vigília. Você adorava tanto a Deus, lembra? Lembra do começo da mensagem? Que enquanto Samuel procurava um rei bonito, forte no meio dos meninos, tá faltando onde é que ele está? Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Foi uma pena que esqueceram uma coisa. Ele está lá no campo, fazendo poesias para o Deus de Israel. Adorando. Deus te deu temor? Não deu? Rapaz, era um medo. Eu conheço gente que no Brasil vinha ali na porta, rapaz, vinha na porta, deixava o dízimo, a oferta, ia correndo embora para casa, não ficava no culto não. Sabe por quê? Temor, não era medo, não, temor, porque sabia que estava errado e pisou dentro da casa de Deus,
Deus já ia usar um vaso e já ia falar com ele. Você que... deixava o dízimo assim, pastor, isso aí ia correndo. O dízimo aqui, ó. Eu conheço um que casou ontem, tá lá em cima no Cape Cod. Eu era diácono na época, estava na porta, abria. Ô rapaz, entra aí. Ele parava com a Mercedes na frente da igreja. Mano, só vim deixar a parada aí e tal. Deixava o dízimo, deixava a oferta, entrava na Mercedes e ia embora. Mas não assistiam um culto. Que ele sabe, se ele entrasse dentro da igreja, querido, ou ele já batia no chão na mesma hora, ou então daqui para o final do culto Deus ia falar com ele. Estava errado. Temor. Aí, querido, Deus te deu uma estrutura familiar. Deus te deu, para muitos aqui, um casamento abençoado. Não deu tudo isso? Deus não deu? Deus não fez tudo isso por você? Aí a gente começa a esquecer um pouquinho. Olha que estrutura. Lomar, pensa bem comigo, meu. Rapaz, isso aqui, um pregado no outro, isso é firme. Dá para você ficar em cima desse negócio. É uma estrutura violenta. Você pode estar vendo madeira. Eu estou olhando para os nomes. Eu estou olhando para o primeiro amor. Rapaz, não tem cão no mundo que possa contra o primeiro amor de um crente. Estou olhando para o ensinamento da escola dominical, o estudo da palavra, a oração, a vigília, o jejum, um casamento abençoado. Eu estou olhando para tudo isso. Não tem cão no mundo que possa contra isso. Aí eu não sei porquê, varão, que eu e você começamos a adicionar coisas que não prestam. Eu e você, sabe por quê? Eu não sou anjo sem asa, Dionísio, para estar aqui em cima. Não, eu sou como você, eu sou como cada um de nós aqui. E o mesmo que você passa, eu passo também. Do mesmo jeito que fecham o seu carro ali na esquina, fecham o meu também. O resultado e a atitude que eu vou ter com essa fechada é que pode ser diferente da sua. Falta de temor. Que infelizmente eu e você adicionamos à nossa estrutura. Porque quando falta temor, querido, aí a gente começa a fazer um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aí começa a vir posição social. Maravilha, né? Então agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, agora olha, está melhorando as coisas. Eu não queria nem colocar esse, mas me perdoa, eu só estou fazendo o que Deus mandou escrever aqui nessas tábuas. Título na igreja. Rapaz, o cara quando recebe um título na igreja, desculpa a expressão, ferrou tudo. Recebi um título, tem um cargo agora que eu sou, já começa, eu sou. Não é mais, Deus por misericórdia me colocou aqui. Aí o primeiro amor, não, tá lá em primeiro amor, peraí, deixa eu dar, não dá para ver mais não. Não, rapaz, tá lá atrás, tá lá embaixo, peraí. Querido, mas não foi Deus que te colocou. Estava vendo o Márcio orar aqui agora. Senhor, que ele entenda que não é ele, mas é o Senhor. A gente tem que lembrar disso todo dia. Tem um pastor que no Brasil, minha esposa sempre diz assim, crente não pode ser famoso. Eu concordo com ela em gênero, número e grau. Porque quando meu irmão, quando começa a ser conhecido aqui ou ali, é uma desgraça. Afunda, cai, quebra tudo. Aí você pensa que o diabo quer matar ele. Querido, o diabo é um bicho nojento, porém inteligente. Ele não quer matar o pastor. Ele quer usar a vida daquele pastor, que é o pastor que todo mundo conhece, para envergonhar o nome do nosso Deus. A estratégia dele mudou nos últimos dias. Vou matar, vou... Peraí, você não é um homem de Deus? Todo mundo te conhece assim? Agora eu vou te fazer cair só para que o nome dele seja envergonhado na tua vida. E muitos de nós pagamos com isso. Título na igreja. Se você não souber ter, na hora que você vier a receber, negue.
negue. Porque eu já vi gente lá atrás no último banco sentado. Querido, quando foi levado ao diaconato, acabou que só sentava na frente, dava pulo, subia em cima de cadeira, andava assim, querido, só um minuto, agora eu não posso, querido, estou fazendo a obra. Muda tudo. O título muda tudo. Aí, querido, vem carro bom, não vem? Os carros bons na nossa vida. Vem casa boa na nossa vida. Querido, aí vem, sabe o quê? Duas coisas. Dinheiro. Quando o crente não sabe ter dinheiro, é melhor não ter. Dinheiro. Dinheiro. Para você entender o que é dinheiro, tenha muito cuidado quando Deus entregar na tua mão. Quando Deus entrega dinheiro, na minha opinião, na vida de um cristão, Ele entrega com um objetivo. E se você não ouvir a Deus para cumprir aquele objetivo, 4 anos atrás, eu estava do lado de uma pessoa. Simplesmente ela falou bem quando tinha na conta corrente dela, eu vou falar o valor para você entender. $50 mil. Só que agora eu vou fazer um investimento aí e vai quadriplicar. Eu vou receber 25 de volta em 3 semanas. Rapaz, você tem certeza? Os $50 mil que você tem na sua vida é só esse? Você vai fazer isso? Vou. Eu sei o que eu estou fazendo. Sei muito bem. Fique tranquilo. E lá no final, e no final Deus vai ter que abençoar. Vai ter que abençoar. Machuca. Ele pegou o dinheiro e investiu. No dia seguinte, $50 mil. 5 dias depois, ele me ligou pedindo dinheiro para pagar a conta da luz, para não desconectar porque estava frio. Em um dia, 24 horas, ele perdeu $50 mil. Tudo que ele tinha. Começou do zero de novo. Saiba o que você vai fazer com o dinheiro que Deus entrega na tua mão. Ei, irmão, isso aqui, ó. Aí vem as marcas na nossa vida. Você tá lembrado? Qual foi a primeira plaquinha que eu mostrei aqui? Não dá nem para lembrar, né, irmão? Tanta casa boa, tanto carro bom, dinheiro, tanto título na igreja, as marcas. Irmão, isso aqui é uma maravilha. Aqui então nos Estados Unidos, né? A Louis Vuitton, a Maicocó, tem um monte de coisa, não tem? É tanta coisa. Não. Comprei uma bermuda para você. Que marca que é? Rapaz, a bermuda é boa, o tecido é bom. Qual é a marca? Banana Republic. Querido, a marca está numa etiqueta que vai por dentro da bermuda, que fica aqui, ó, por dentro aqui, atrás e aqui do lado de fora não tem nada. Mas a bermuda é da Banana Republic. Eu nunca vou saber que é da Banana Republic, rapaz. Mas eu sei. Aí está aqui as marcas. Aí vem 4 coisas aqui agora que infelizmente a gente deixa ser adicionado na nossa vida. Primeira, muito cuidado com isso. Mulheres e homens, muito cuidado. Mulheres, os homens estão aí fora. Homens, as mulheres estão aí fora. Preste muita atenção. Tenha cuidado. Muito cuidado. Sabe por quê? Para você encontrar uma varoa como você encontrou agora aí, que é uma bênção sobre a tua vida de novo, vai ser muito difícil, viu? E para você encontrar um varão como você achou, varoa, cabeça da casa, um sacerdote abençoado que lidera a tua família, vai ser difícil, você cuidado. Aí vem decepções. Para de esperar as coisas das pessoas, porque senão você vai se decepcionar. Não tem jeito. Toda vez que você cria uma expectativa sobre alguém, sobre algo, você vai se decepcionar. Querido, esse aqui eu sei que não tem, nunca existiu na vida de vocês, mas eu tive que colocar. Inveja. Fala para mim que você nunca teve inveja da vida de ninguém, que eu vou falar que você é perfeito. Você só não vai ser canonizado porque você é crente e vai para o céu. Você nunca sentiu inveja da vida de ninguém? De você olhar assim, rapaz, olha o carro miserável que esse rapaz comprou agora, que bonito que é esse carro, meu Deus. Fala para mim que nunca na tua vida, que eu vou falar que você é um anjo sem asa.
Engraçado, né, a gente falar dessa forma, principalmente eu. Aí por último vem as riquezas. Riquezas. Deixa eu falar de novo que você confundiu, né? Na tua cabeça está entrando prosperidade. Não, riquezas. Prosperidade é quando Deus te dá para ser usado na obra dele da forma com que ele quer. Ele te ordena e você executa. Riquezas é quando você acumula, 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 e aí acumulou tesouro nessa terra, varão. Deu errado. Está aqui, querido. Essa muitas vezes é a minha e a tua vida. Pode não ser exatamente assim. São exemplos da vida de muitos e pode ser de alguém aqui dentro dessa igreja hoje. De alguém aí assistindo pela internet. Está aqui a tua vida. Mas fala para mim que com riqueza, fala para mim, qual foi a última placa que eu coloquei aqui, igreja? Qual foi a penúltima que eu coloquei? Inveja. Qual foi a terceira plaquinha que eu coloquei aqui embaixo? Todo mundo fica tentando adivinhar, né? Como adivinhar não é coisa de Deus, para. Adivinhar não é coisa de Deus, para. Mas se você parar bem para pensar, meu, você não lembra da terceira plaquinha? Você não lembra da quarta plaquinha? Você não vai lembrar da quinta também. Mas se você for aqui, ó, você vai lembrar da penúltima, da última. É isso que o mundo tem para te oferecer. Aí você vem para a igreja no domingo e você fala: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Você ainda tem coragem de cantar isso? Você ainda tem coragem de mandar Deus mexer assim com a estrutura? Você está pensando que Deus vai vir tirar isso aqui? Zaqueu queria ver Jesus. Ele precisava de uma visita do Senhor na casa dele. Quantos aqui essa manhã não precisam de uma visita do Senhor na sua casa? Só que você tem que estar disposto a entender que quando você fala: Senhor, pode vir, pode mexer com a minha estrutura, querido, Ele vai mexer na de baixo. Ele não vai ficar pegando a madeirinha de cima, não. Ele não vai ficar tirando essa e essa até chegar na última, não. E quando Ele vier mexer, e você: Senhor, peraí, aí não mexe não, porque se mexer aí, meu Deus, tudo, meus carros, minha casa, meu Deus do céu, meu dinheiro, tudo que está aqui já, a falta de temor, tudo isso vai por água abaixo. Não, pera. Eu não tenho uma cordinha aqui, mas é que eu queria mostrar para você. Sabe quando é que você deixa Deus mexer na tua estrutura? Quando acontece isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É o vendaval. Você chegou num ponto tão crítico de deixar tantas coisas ruins se acumularem dentro de você, tantas marcas, tantas feridas, que aí o vendaval chega, querido. E ainda com o vendaval girando a tua vida, você não quer que Deus toque na estrutura. Aí você vem para a igreja agora que o irmão Everton falou, meu Deus do céu, aí mexe com, sara todas as feridas. Porque mexer na estrutura vai mexer com a tua vida inteira. Aí chega um ponto que o vendaval, o tornado está tão grande, o furacão está tão grande na tua vida, que aí você não tem mais jeito, não tem mais para onde correr. As coisas começam a dar errado. Aonde você vai, para você, para a tua família, é filho doente, é a mãe que está isso, é o pai que está aquilo, é a esposa, é você, é o trabalho, e isso e aquilo. Senhor, agora o Senhor tem que vir mexer na estrutura. Aí Deus começa a mexer na estrutura. Você devia estar chorando, sabe por quê? Essa era a tua vida. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O meu dinheiro, peraí, o meu título na igreja, minha casa boa, meu carro bom. Aí Jesus dá um brado lá de cima: ei!
deixa que eu monto agora. Aí Deus fala para você: deixa que eu monto, não mete a sua mão mais não. Deixa que eu faço do jeito que eu quero fazer, não mete a tua mão não. Não pense que você sabe o bastante da palavra, que você pode. Deixa que eu organizo. Deixa que eu coloco tudo no lugar como eu quero colocar. Porque falta de temor não vai ter mais na tua vida. Você vai temer o Senhor todos os dias da tua vida. Inveja, isso não vai mais acontecer na tua vida. Dinheiro não vai mais estar na tua vida. Mentira não vai estar mais na tua vida. Deixa que eu, o teu Deus, organize todas as coisas agora. Você não queria que eu mexesse na estrutura? Posição social não vai estar mais na tua vida. Riquezas não. Eu vou te prosperar, mas para que você possa usar na minha obra. Deixa eu organizar, meu. Deixa eu, teu Deus, organizar. Será que você quer que Deus mexa na tua estrutura essa manhã? Será que você está preparado para deixar cair tudo como caiu aqui? Tirar a tua mão e falar: Senhor, como é que o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Não, varão, na tua vida eu trato com cada um diferente. Na tua vida eu quero ver você orando. Eu quero que você ore. 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 Está aqui, você vai orar. Mas, Senhor, tu não pediu para eu mexer na tua estrutura? Eu não vou mexer só onde você quer, não. Eu vou mexer em toda ela. Fica de pé aí, querido. Zaqueu era discriminado pela profissão dele. Não era muita gente que gostava dele. Zaqueu era muito rico. Mas o ponto mais extremo sobre a vida dele é que naquele momento ele precisava da visita de Jesus na casa dele, porque ele precisava de salvação na sua casa. E Jesus vira para ele e fala exatamente isso: Zaqueu, desce, porque me convém estar em tua casa hoje. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E houve salvação na casa de Zaqueu naquele dia. O mais interessante é que Jesus não queria o dinheiro de nenhum, nem dinheiro do outro. Mas eu citei duas histórias para você, do jovem rico e de Zaqueu. O jovem, Jesus já sabia que ele tinha um coração nas riquezas. E isso impediria a sua salvação. Embora toda a conduta dele fosse perfeita. Escuta isso. Mas Jesus sabia que Zaqueu já tinha o seu coração em Cristo. E isso não impediria Zaqueu de ser rico. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. O Dionísio vai estar tocando. E eu poderia falar que eu vou orar por você. Mas quem sabe, querido, esse é um momento entre você e Deus agora. Quem sabe? É só você e Deus. Você tem algo para falar para Deus? Qual é a parte da estrutura que você não queria que Ele mexesse? Porque olha, Ele vai mexer em tudo. Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. E Ele não precisa da sua ajuda depois que Ele fizer para organizar nada. Pode deixar que Ele organiza, mas depois que Ele organizar, querido, só segue a direção dele e tu vai ver a vida
vida abençoada, cheia de milagre, cheia de unção, que tu, teu esposo, tua esposa, os teus filhos, a tua família vão ter daqui para frente. Mas deixa Ele fazer. Fale com Deus agora. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Faço tudo para Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Cante isso de novo. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Faz um milagre. Oh, faz um milagre, Senhor. Faz um milagre em mim. Aleluias. Faz um milagre em mim.